Graça e paz, irmãos. Reverendo Carlos Lima, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Fontinha. Uma igreja que convida você para que você possa nos fazer uma visita assim que possível. Ficamos aqui na Estrada da Fontinha, número 220, Bento Ribeiro. Desta feita, nós estamos nos reunindo para nos edificarmos na palavra do Senhor nesse culto doutrinário e também para que num momento de oração possamos, nas súplicas, nas petições, clamar a presença do Senhor. Convido a você que se prepare para esse momento. Nós vamos fazer uma leitura bíblica para a nossa edificação, que se encontra lá em Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. O apóstolo Paulo diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes a vossa petição seja conhecida diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe profundamente. Vamos orar neste momento? Querido Deus e amado Pai, neste momento, Senhor Deus, de edificação do Teu povo, de oração, de busca da Tua presença, queremos que esta paz que vem de Deus, que excede, que não pode ser explicada pelo entendimento, ela se torne a guardiã das nossas mentes, dos nossos corações em Cristo Jesus. Que nós tenhamos, Senhor Deus, neste momento, atitude diante do Senhor. Seja, portanto, então, com o estudo, seja também com a reunião de oração, seja com as famílias que nos ouvem. Abençoa poderosamente os teus servos e servas. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós estamos agora louvando ao Senhor e participando também de uma mensagem musical. Convido a você que medite nela, que cante com ela, que se prepare para o estudo que nós vamos ter. Amém. A ti, em
Iniciando então o nosso estudo no breve catecismo, pergunta 90, que nos fala sobre o poder da palavra de Deus. Ainda nesse estudo, nós estamos vendo os meios de graças que o Senhor nos concede, e a palavra de Deus é um desses meios de graça. Então a pergunta 90 nos indaga como se deve ler e ouvir a palavra a fim de que ela se torne eficaz para a salvação. E a resposta é: para que a palavra se torne eficaz para a salvação, devemos ouvi-la com diligência, com preparação e oração, e recebê-la com fé e amor, guardá-la em nossos corações e também praticá-la em nossas vidas. Quando e como a palavra é eficaz? Na própria Escritura diz que ela é eficaz, pois é o registro dessa poderosa palavra de Deus. Ou seja, aquilo que foi escrito no papel pela tinta dos homens, ela se torne eficaz quando nós vemos e fazemos desta maneira, lemos e nos preparamos com diligência, também com oração, recebemos com fé, então ela se torna eficaz, muito mais que mera letra, mas como palavra de Deus que entra no nosso coração, palavra vinda do Senhor. Esforços humanos, iniciativa das pessoas, elas não são suficientes para que tenha eficácia salvadora e santificadora, pois só a palavra de Deus tem todos esses requisitos. Irmãos, a chamada graça irresistível que vem de Deus e toca no coração daquele que vai ser eleito, e ele eficazmente se torna apto para a salvação, e é como uma eleição que condiciona esse eleito à fé que ele tem no coração. E por esta fé, há então a aceitação profunda das Escrituras, mas muito mais que isso, a submissão a Jesus, palavra viva nos nossos corações. Mas nós queremos levantar também algumas objeções em relação a essa leitura, analisando aqueles que leem e também aqueles que ouvem esta palavra de Deus, que é meio de graça. E dizemos que, a grosso modo, há dois tipos de leitores e também de ouvintes da palavra de Deus. O primeiro grupo são aqueles chamados ímpios. Estes, quando inserido numa cultura bíblica ou têm oportunidade de ler, eles leem por vários motivos. E o primeiro deles é por tradição cristã, mais que um cristianismo ou num cristianismo que não se fundamenta nas Escrituras e nem aceita a suficiência de Jesus Cristo, nosso único e suficiente meio para a salvação. Então os ímpios leem por tradição, por aceitarem um cristianismo, mas que é somente teórico, não é prático. Eles não praticam esse cristianismo. E essa leitura também ela é ineficaz. Outros leem, e essa leitura do ímpio, por questões litúrgicas. Então essa leitura, para muitos, nada mais são de que textos selecionados, condicionado, por exemplo, a datas comemorativas, a momentos de celebração litúrgica, e esses ímpios vão a essas reuniões. Mas, de novo, irmãos, não estão aprofundados no que eles dizem, esses textos não mudam a sua vida, e simplesmente é como que uma reunião social, da qual ele participa de um culto, de uma liturgia, e leem por questões litúrgicas, mas não por questões de vida. Isso, então, não também traz salvação. Outros leem porque são por uma bitola ideológica, ou seja, eles são bitolados.
São leitores e ouvintes que leem a Bíblia, orientados até por pregadores e por dirigentes de facções heréticas firmadas em doutrinas retiradas de contexto isolados. Essas pessoas vão muito mais nessas igrejas, e tem umas nos nossos dias que são cheias, querendo as benesses espirituais, querendo comprar as bênçãos, pagar por elas, e muitas vezes estão longe, né? Pensando que estão fazendo um excelente negócio, mas estão sendo também enganados por pessoas que são heréticas, mas essas pessoas que vão também a esses lugares, elas não têm profundidade, não querem compromisso com Deus e com a sua palavra, elas querem as bênçãos que Deus pode dar. Ainda, nós temos outro exemplo, que pessoas utilizam a palavra de Deus, leem e ouvem, por pura exibição cultural. Então, irmãos, tem sido moda mesmo, né? Pessoas citarem a Bíblia, né, em contextos gerais, sociais, para demonstrar cultura, e que domina o universo da cultura cristã. E muitas vezes cita-se versículos isolados, sem ter a profundidade do que aquilo significa. Mas também essa leitura bíblica não é eficaz por pessoas que não têm compromisso com ela, mas também de mudança em sua própria vida. Outros citam a Bíblia e leem a Bíblia por apoio e para comprovação de suas ideias. São os escritores, são os oradores, são aqueles que falam, né, da moral, da sociedade, na área jurídica, na área política, e citam textos sacros em defesa de suas opiniões. Mas, de novo, não tem compromisso com a Bíblia, não há uma vida eficaz aos pés do Senhor. Outros ainda citam por magia. Nós vemos muitos nas televisões, nas entrevistas, pessoas que se dizem, entre aspas, magos, né, bruxos, adivinhos, que recomendam textos bíblicos e tentam transformar esses textos bíblicos em objetos de mânticos, né, ou de magias, como se fosse um amuleto da sorte. Tem uma adivinha dos nossos dias aí que ela adivinha a vida das pessoas e cita, olha, leia o salmo tal, tantas vezes por dia, porque esse salmo é o salmo da sorte, é o salmo que vai te ajudar. Irmãos, leitura da palavra de Deus não é um amuleto. A Bíblia pode estar aberto na sua casa, 500 milhões de Bíblias, no Salmo 91, mas se você não tiver essa Bíblia no coração, isso não vale de nada. Só vai servir para amarelar a Bíblia e enchê-la de poeira. Mas existe o segundo grupo dos leitores da palavra de Deus. São aqueles que são eleitos e o Senhor confere graças por meio do Senhor Jesus Cristo a essas pessoas. Eles estão no caminho da conversão, do desenvolvimento da sua salvação. Estão na santificação, estão no Senhor Jesus. E esses eleitos leem para a honra de Deus, para a glória de Deus, mas também para a mudança e edificação dos seus caminhos. Leem para a pregação do Evangelho, leem para a mudança. Então essa que é a leitura correta. E por isso, então, nosso catecismo ele estabelece alguns critérios para a leitura das Escrituras. O primeiro é que os eleitos leiam com diligência. O coração do crente necessita da palavra de Deus. O seu pulmão necessita do oxigênio da fé e ele lê com insistência, com perseverança, insta o seu corpo e o seu coração. Isso é diligência, isso é vontade de aprender, de se subjugar a Deus. O eleito de Deus também lê e deve ler a Bíblia com preparação e oração. A Bíblia deve ser lida, então, devocionalmente. Ela, quando lida com o Espírito Santo e com oração, ela penetra fundo na alma do Filho de Deus e assim produz resultados.
A Bíblia também deve ser lida pelo eleito, pelo salvo do Senhor Jesus, com fé e amor. A própria palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então o regenerado crê no Deus que lhe fala pelas Escrituras. Por outro lado também, o amor de Deus supera e muitos e qualquer outros tipos de amor que possamos ter nesta vida. Mas quando nós falamos em amor, é amor a Deus, amor ao Evangelho, amor às pessoas, um amor que brota de Deus e um amor até também com os ensinamentos que as Escrituras nos dão. Mas ainda o eleito deve ler a palavra de Deus para reter o que lê. Ou seja, o crente não lê pontualmente a Bíblia, mas ele incorpora essas lições bíblicas e fazem parte do seu ser e se incorpora na sua vida, de maneira que ele cresce espiritualmente. E ainda ele deve ler com prática, né? Ou seja, lê, mas pratica essa palavra. E o servo de Deus que lê a palavra, ele coloca em prática tudo aquilo que ele leu. Em suma, irmãos, ele lê, vive e pratica a palavra de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós terminamos por aqui e queremos fazer uma avaliação com você. Então, queremos dizer quais são os dois tipos de leitores e de ouvintes da palavra classificados pelo nosso catecismo. Nós falamos sobre esses dois tipos. Também queremos saber, pelo menos, 3 critérios que o catecismo estabelece para se ouvir e para se ler as Escrituras. Que o Senhor abençoe você rica e abundantemente. Estaremos então nos preparando agora para a nossa reunião de oração. A paz de Cristo. Finalizando a nossa programação após esse estudo maravilhoso que tivemos, queremos agora edificar a nossa vida também através da oração. Queremos lembrar da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, dos seus sínodos, do nosso seminário, dos nossos presbitérios, das nossas igrejas, do nosso presbitério de Bento Ribeiro, presbitério ao qual nós participamos, clamar pela Igreja da Fontinha, mas também por toda a nossa membresia, por aqueles amigos que sempre pedem oração, pelos nossos parentes, pelos nossos irmãos em Cristo que passam alguma ansiedade, aflição pela pandemia, pela perda. Queremos orar, irmãos, e orar principalmente por você. Você que está com seu coração pesado, angustiado, você que está triste. Calvino diz que para a nossa inquietação, o melhor remédio dado por Deus é a oração. Aquela oração que nós acabamos de ler aqui no verso 7 de Filipenses capítulo 4, a oração que excede todo o entendimento, torna a nossa confiança, que torna a paz de Deus através de Cristo Jesus algo factível em nossa vida. Nós vamos orar nesse momento pedindo a presença de Deus. Querido Deus, amado Pai, nós queremos pedir a Tua presença em nossas vidas, Senhor. Queremos depor diante do Teu trono, Senhor Deus, todas as nossas petições, todas as nossas angústias e necessidades. Clamar por aqueles que pedem oração, pela Igreja Presbiteriana do Brasil, por todas as suas organizações, sínodos, presbitérios, seminários, o nosso Seminário do Rio, o nosso Presbitério de Bento Ribeiro, a nossa Igreja da Fontinha com toda a sua membresia. Ó Senhor, abençoa o Teu povo. Ó Senhor Deus, seja também com aquele, Senhor, que nos pede oração, com aquele que clama, Senhor Deus, face a sua necessidade em seu lar. Ó Senhor Deus, visita as pessoas e os lugares que nós não podemos visitar
não temos esse poder. Afofa os leitos de enfermidade, Pai. Levanta o enfermo, levanta aquele que está caído, cabisbaixo, dá forças ao teu povo, Senhor Deus. Seja conosco, ó Deus, porque clamamos ao Senhor, que possamos entender o conjunto da obra de Cristo em nossas vidas e que isso, Senhor Deus, nos dê paz, tranquilidade, segurança, confiança nos seus planos e naquilo que vai acontecer em nossas vidas, Pai. Seja, Senhor Deus, com a nossa igreja, a nossa membresia, levanta, desperta os teus servos para que possamos evangelizar, que não sejamos suprimidos, destruídos por uma pandemia que nos aparta da comunhão, mas que a nossa visão e a nossa vida espiritual seja alongada para a tua glória, para fazer a tua vontade. Ó Senhor, que seja assim. Nós assim oramos em nome do Senhor Jesus, na força, na misericórdia do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, receba a bênção que vem da parte do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo do Senhor agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Querido, que Deus abençoe você. Um bom restante de semana. Até domingo, se Deus assim nos permitir. Amém.